Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre uma passagem de Lucas 11 muito interessante, onde um amigo bate na porta da casa do outro de madrugada e, neste momento, o seu colega estava dormindo na sua casa e ele gritava do lado de fora: "Amigo, me empresta 3 pães, porque chegou um visitante de longe para minha casa e ele vai pousar na minha casa e eu não tenho nada para lhe dar." E como aquela pessoa não atendeu, ele continuou insistindo, batendo na porta e dizendo: "Amigo, me empresta 3 pães, porque um viajante chegou à minha casa e eu não tenho nada para oferecer." E ele respondeu: "Olha, vai embora, eu já estou deitado e os meus filhos estão comigo. Eu não vou levantar para te dar esses pães, não por causa dos pães, mas porque eu já estou deitado, eu não quero me levantar para atender alguém." Mas aquele vizinho continuou batendo, e a Bíblia termina dizendo assim, que aquele homem se levantou não porque ele queria dar os pães, mas por causa da importunação. É um pensamento do tipo: olha, eu vou ficar aqui te chamando até você me atender. Ou você me atende por raiva, ou você me atende para me dar sossego. Mas eu preciso desses 3 pães emprestados, note bem que são emprestados, porque eu preciso dar de comer à visita que chegou na minha casa. Bom, é uma passagem curiosa, né? No nosso país isso não acontece. Você precisa de pães, você vai numa padaria e compra pães. Mas não era assim entre os judeus. Aí eu quero perguntar para você uma coisa. Como aquele vizinho sabia que o vizinho do lado tinha 3 pães? Para e pensa. Será que você sabe se aqui em casa agora tem 3 pães? Você tem essa informação? Não, né? Pode ter até mais, ou pode não ter nenhum pão. Pode ter até uma pizza, mas talvez não tenha pão. Como que você sabe se na minha casa tem pão ou não? Como você sabe se nas mãos do Deus que você crê tem bênção ou não? Foi isso que Jesus estava querendo dizer, meu amigo. Vamos meditar. Olha bem, em Israel, as pessoas colhiam trigo e elas ficavam num lugar tipo uma pracinha. E ali tinham várias mesas de pedra, coisas assim. E ali as mulheres amassavam o trigo, faziam as massas, cada um fazia a sua, e batia muito papo, conversava muito. Uma ia lá, ajudava a outra a amassar, a outra vinha para cá, aquele trabalho comunitário. Mas o forno era um só, e eles colocavam todos os pães para assar juntos. E depois do pão assado, cada um levava o pão para sua casa. Legal isso, né? Muita interação social. É por isso que naquela época não tinha depressão e hoje tem. Era muita comunicação social, uma coisa fantástica. Então aquele vizinho sabia que ele tinha 3 pães, porque com certeza a mulher dele amassou pão junto com a mulher do vizinho e sabia que ele tinha aqueles 3 pães lá. Entendeu? Tá. Como que você sabe que Deus tem bênção para te dar? Porque você convive com Ele, porque você lê a palavra dele, porque você vê os milagres que estão registrados na Sagrada Escritura. Um Deus que curou os cegos, que fez aleijado andar, que chegou até ressuscitar um morto. Então você sabe. Você já amassou pão junto com ele, né? Você é obreiro dele, você já colocou a mão na cabeça das pessoas e pediu para que elas fossem curadas, então você sabe que Deus tem pão. Entendeu? Tá. Mas aquele vizinho falou: olha, agora é tarde, eu não vou levantar para te dar os pães. Mas o sujeito importunou tanto que ele levantou para ficar sossegado, né, para acabar aquela importunação, e disse assim: toma os pães. A Bíblia nos ensina
que tem pelo menos 3 formas de você receber uma bênção. Se você pedir uma coisa injusta, você não vai receber. Isso aí você esquece, tá? Pedir morte do sujeito que você não gosta, isso aí não existe. Isso é feitiçaria, isso aí não é oração. Mas tem 3 maneiras de você receber algo que você busca de Deus. Primeiro é pela unção. A unção, vamos simplificar para você entender. Presença de Deus. Você está no meio do local de oração, a unção de Deus está presente para curar. Fica igual tanque de Betesda. Todo aquele que mergulha é curado. É mais ou menos assim. Você pede e recebe. Porque a unção está presente. Tanque de Betesda dá uma reflexão legal, mas é outra história. Vamos lá, vamos continuar raciocinando. E a segunda maneira é pela fé. A Bíblia diz que aquele que tem fé é capaz de remover montanhas. A fé como um grão de mostarda. Eu gravei um vídeo, a fé do tipo grão de mostarda. Depois você dá uma olhada no minuto de reflexão. Mas pela fé você recebe bênçãos. Mas tem uma terceira maneira que você não sabe. E eu estou aqui para te ensinar. Sabe qual a terceira via para ser abençoado? Você não acredita nisso. Pela importunação. Perturbar Deus. Pedir para Ele de manhã, pedir para Ele de tarde, pedir para Ele de noite. Aí você fala assim, não, concordo com isso, não. O negócio de importunar Deus não é bíblico, não. Deus tem prazer que você o importune. Deus tem prazer que você peça a Ele. Deus tem prazer que você espere nele e que insista com Ele. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz, Ele não vai atender, não é por causa da importunação. Você já viu a parábola do juiz iníquo? Onde a viúva era a mesma situação, o mesmo princípio bíblico. Uma viúva pediu para o juiz, atende a minha causa. Naquela época a viúva não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. E o juiz falou, eu não temo a Deus nem aos homens, eu não vou atender essa mulher não. Mas onde o juiz ia, a viúva ia atrás. Atende a minha causa. Aí um dia ele falou assim, eu não temo a Deus nem aos homens, mas para essa mulher parar de me importunar, eu vou julgar a causa dela. Aí ela sai do meu pé. Agora a Bíblia termina dizendo assim, atentai para a parábola do juiz iníquo. Não fará o Senhor justiça aos seus escolhidos que clamam noite e dia? Ainda que pareça tardio para com eles, digo-vos, depressa lhes fará justiça. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Se Jesus viesse hoje, teria fé no seu coração? Porque quem bate na porta, quem insiste, quem importuna, é porque tem fé. Quem não tem fé não importuna Deus. Quem não tem fé pede, acha que não recebeu e desiste. Quem tem fé não. Quem tem fé insiste e fala, Senhor, eu não vou embora enquanto o Senhor não me abençoar. Porque eu quero de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso dessa bênção, desses pães. Tá bom? Fica aí pensando um pouco sobre isso. Você tem importunado Deus? Rapaz, eu nem orado não tenho, não é? Fala a verdade. Fica aí pensando um pouco nisso, porque talvez as respostas que você precisa estar nessa parábola de Lucas 11, tá bom? Fique bem e fique com Deus.